Olá, você que está afim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje estamos aqui com o deputado federal Aliel Machado. Como vai, Aliel? Olá, Ismael. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Bacana. A gente vai conversar sobre bastante coisa hoje com o Aliel aqui. O Aliel, né, como a maioria das pessoas, principalmente de Ponta Grossa e da região, conhecem muito bem o deputado, mas o Aliel ele tem 34 anos, é deputado federal exercendo já o terceiro mandato, agora pelo Partido Verde, foi reeleito em 2022, com quase 95 mil votos em mais de 300 municípios do estado. Ó, o Paraná tem 399 municípios, você conseguiu alcançar 300, já quase o estado todo, hein, Aliel? E já foi o presidente da Câmara de Vereadores em Ponta Grossa, né, quando despontou aí como liderança política, né, eleita. Já era uma liderança política anteriormente, né, mas estudantil, mais jovem de PG de Ponta Grossa na época, com 23 anos. E até hoje é o deputado federal mais votado da história de Ponta Grossa em uma única eleição, com 61 mil votos dos pontagrossenses no ano de 2014, quando foi a sua primeira eleição. Mas, como eu já tinha conversado com você um pouquinho antes, todos os nossos episódios, a gente tem aqui o momento dos nossos apoiadores, né? Muitas instituições já estão nos apoiando. Os sindicatos metalúrgicos de Ponta Grossa, o Sindicato dos Técnicos e Professores da UEPG e o Sintezu, que é de Igarapuava, né? Vamos tacar o login deles aí na tela. Né? O Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários do Ensino Superior Estadual de Igarapuava e Irati. E, nessa semana, houve uma reunião plenária do Fórum das Entidades Sindicais, da qual o Sintezu faz parte, né? E eles estão intensificando a luta aí pela data base, como a gente já tem falado nos outros episódios. Os servidores públicos do Poder Executivo do Estado do Paraná estão aí desde 2016 sem receber a totalidade do reajuste inflacionário, o que dá 42%. Mas, enfim, fazer com que o Estado pague de uma vez os 42% abala bastante as contas públicas, né? E o FES tem trabalhado para que essa defasagem seja reposta de uma maneira, a partir de um projeto de lei que possa escalonar, né, essa perda gigantesca e que, neste ano, pelo menos, a inflação dos últimos 2 anos dá 12,13%, é o índice pago de reajuste para os servidores do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário do Paraná está dando esse índice de reposição da inflação, eles também estão defasados, mas acordaram 12,13%, é o que eles estão reivindicando agora. E deve chegar na Assembleia Legislativa na próxima semana o projeto de lei prometido pelo governador Ratinho Júnior, que dá 5,79%, ou seja, só a inflação do ano passado. E ali vai começar o debate, né? Chegando na Assembleia, esse assunto deve ser debatido, e os representantes do Fórum das Entidades Sindicais, inclusive o Sintezu, vai estar presente tentando pressionar parlamentares e pressionar as lideranças do governo do Estado para que esse índice seja revisto e que vá pelo menos para 12,13% e o restante da defasagem seja objeto de uma política pública de escalonamento para que isso seja reposto nos próximos anos, aí, né? Ou pelo menos dentro do segundo mandato do governador Ratinho Júnior. Mas, então, queria agradecer muito ao Sintezu, que é um dos nossos apoiadores, o Sintespo, que também é da Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa, sindicatos metalúrgicos e outras instituições que têm colaborado com a gente. E você também, que está em casa, pode colaborar com a gente. Como? Né? A gente vai deixar a chave Pix do nosso canal aí na descrição do vídeo, e você pode colaborar com qualquer valor. Mas você também pode curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e, se você não é inscrito ainda, se inscreva ativando o sininho para você receber as notificações. Isso ajuda muito a ranquear o nosso canal para que a gente possa alcançar mais pessoas também. Então, vamos lá. Estamos aqui com o Aliel. Aliel, há 7 anos, é isso? 7 anos você foi execrado aqui em Ponta Grossa quando você decidiu votar contra o impeachment da presidenta Dilma. Né? Colocaram uma foto tua na avenida, jogaram ovos, mais algumas outras coisas lá. Né? E 7 anos depois você está aqui. Você arrependeu desse voto, Aliel, de votar contra a presidente? A favor. A favor da presidente, contra o impeachment dela, né? Claro. Bom,
Primeiramente, o debate sobre um processo de impeachment é um debate muito irracional. Ele se torna uma disputa de sentimento das ruas e se busca a qualquer preço resolver um problema sem ter solução para o problema. O que eu quero dizer, de maneira alguma, eu tenho muito orgulho, muita honra de ter tido a coragem de fazer aquele enfrentamento naquele momento, mesmo com as agressões que eu sofri. Eu acho que isso, claro que ultrapassou todos os limites, mas era minha obrigação moral e de caráter naquele momento para defender, inclusive, as pessoas que me atacavam. Quem me atacava estava sendo defendido por mim, porque jamais o meu voto foi pelo partido, pela presidente, pelo PT ou por quem quer que seja. Você nunca foi do PT, diga-se de passagem, né? Ao não ser pela coerência e por saber que o que estava em jogo ali era a disputa de poder de um projeto político armado, orquestrado por Eduardo Cunha, por Michel Temer e por um grupo de pessoas que queria implementar uma agenda econômica no país que não tinha ganho eleição. Inclusive, à época, eu dizia, e continuo repetindo, que cabe à justiça tomar as decisões dentro do espectro jurídico que é exercido no país democraticamente e que poderia ter a cassação da chapa. Se houvesse a cassação da chapa à época, nós teríamos uma nova eleição. E através de uma eleição, nós teríamos a escolha da maioria das pessoas individualmente, respeitando o voto popular. Agora, não a patifaria que foi feita. E, dito e feito, nós pudemos observar as consequências depois daquilo, pudemos observar os escândalos que aconteceram, pudemos observar uma agenda econômica implementada à força sem ter ganho a eleição. Ah, mas o Temer era vice da Dilma. Não, não é verdade. O Temer ganhou a eleição com a Dilma dentro de uma plataforma, dentro de uma proposta. O que ele implementou foi completamente diferente da proposta que ganhou a eleição. Portanto, aquilo foi uma traição à população brasileira, foi uma organização criminosa que fez aquilo, e nós tivemos os deputados que, por convicção, por opinião e eu respeito, pensavam diferente, mas nós tivemos os frouxos, que são aqueles que têm a informação, estavam lá comigo, sabiam o que estava acontecendo, mas não tinham coragem. Eu acho que a falta de coragem é uma coisa que não pode ter quem tem mandato. Quem tem mandato, muitas vezes, precisa enfrentar grandes desafios. E o processo de impeachment da presidente Dilma, ela está solta, hoje ela é presidente do BRICS. Ela não teve nem os direitos políticos cassados na ocasião, né? Porque foi tão errado o que aconteceu. O Brasil começou, a partir daquele momento, a achar saídas equivocadas, porque se ela foi impeachmentada, ela tinha que ter os direitos políticos cassados. Sem dúvida. Porque está na lei também. Uhum. Então, para achar brecha, né? Para achar brecha desde antes, para achar brechas, nós começamos a ter um país que as regras ficaram desrespeitadas. Isso aconteceu desde as investigações que começaram aqui em Curitiba com a Lava Jato, onde, para justificar o fim, você fazia uma confusão no meio. Não pode fazer isso. Você tem um rito, um processo, a lei, a regra e as instituições que precisam ser respeitadas. Quem fez errado tem que pagar. Nós temos pessoas boas e ruins em todos os partidos, mas a principal forma, o principal instrumento que nós temos para defender a democracia, para defender a tua liberdade, a minha liberdade, a liberdade de um partido de direita, de um partido de esquerda, que todos são importantes, é você seguir as regras, é você respeitar as instituições. Quando você, como diz o ditado popular, quando o pau bate em Chico, também bate em Francisco. E aí a coisa desandou. Nós chegamos à patifaria que, infelizmente, nós vivemos aí nos últimos anos. O impeachment da presidente Dilma, né, como você muito bem salientou, ele tinha por trás um projeto de país que não foi aprovado nas urnas, né, que não foi votado nas urnas, e esse projeto passa por dois projetos de lei que viraram emendas constitucionais, né, que são a reforma da Previdência. Eu não sei se a reforma virou emenda, mas, enfim, tem a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Na época, você votou contra essas duas propostas. E, com certeza, foi muito criticado por isso também, tanto aqui na região, porque a reforma trabalhista vai trazer mais emprego. Se não fizer a reforma da Previdência, a Previdência vai quebrar, ninguém vai ter aposentadoria. E isso se mostrou uma falácia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Lá atrás, quando todo mundo estava de um lado, você estava do outro. Né? Como é que é agora compreender esse processo?
eu sempre ouvi que o tempo daria razão. Na política não é bem assim. Por quê? Porque apesar de nós termos essa consciência hoje por parte da população, a grande maioria não consegue linkar as coisas. Tudo que nós sofremos nas ações políticas é consequência de atitudes que foram cometidas lá atrás. Não é nem essas duas as principais. A principal matéria aprovada pelo Temer, a mais grosseira, a mais Danosa, prejudicial à nossa população, foi a PEC do teto de gastos. A PEC que congelou os investimentos públicos em 2016, que fez o arroxo em toda a infraestrutura pública do nosso país, que tirou mais de 20 bilhões de reais da saúde pública do SUS, que tirou dinheiro da educação das universidades, que tirou dinheiro da creche, que tirou dinheiro do farmácia popular, que tirou dinheiro de programas sociais, que tirou dinheiro da infraestrutura de investimento, prometendo que o país teria os investimentos externos, iria crescer com pouca atuação do poder público e a vida das pessoas iria melhorar. Claro que isso não é verdade. Hoje isso está provado. Inclusive, economistas, defensores da PEC do teto de gastos à época, hoje reviram seus posicionamentos, porque viram que de fato não aconteceu. Mas ela foi, digamos assim, a mãe de todas as outras propostas. E essas outras propostas tinham a ideia de fazer com que o Estado fosse mínimo num país que ainda tem muita desigualdade. Então, nós não estamos falando ali de combater privilégios, que eu sou favorável ao combate de privilégios. Inclusive, muitas das minhas ações e atitudes são nesse sentido. Quando eu presidi a Câmara de Ponta Grossa e eu era gestor, eu tomei todas as medidas para poder economizar dinheiro público, para dar transparência, mas não prejudicando o atendimento que é ao público. O serviço público. São as pessoas. E aí, Ismael, nessas propostas, a reforma da Previdência se consolidou depois com Bolsonaro. Nós tivemos uma proposta do Paulo Guedes, né, que foi aprovada em 2019, que eu fui contrário a ela. Se agudizou ainda mais no governo Bolsonaro. Né? A reforma trabalhista tinha pontos importantes e positivos nela, pontos que era uma modernização, que era algumas adequações. Mas, no centro do debate, o que foi aprovado foram medidas para retirar direito das pessoas mais simples, que precarizou o trabalho das pessoas mais simples, que possibilitou uma diminuição na fiscalização, que diminuiu a força da justiça do trabalho, que colocou mais força sobre quem hoje já predomina na correlação de força, que é o patrão sobre o empregado. Sempre foi assim. E nós tivemos uma tragédia, que não resolveu o problema. Tivemos o contraponto. Melhorou. Não melhorou. Hoje nós estamos batendo recordes de informalidade no nosso país por causa das regras colocadas. Nós temos milhões de brasileiros que não estão sendo assistidos, que ali na frente, quando ficarem doentes, quando ficarem mais velhos, não vão poder acessar o seu direito previdenciário por causa da reforma trabalhista também, que dificultou, porque elas estão fora do mercado formal de trabalho, ou estão ganhando muito pouco, ou estão à mercê de uma terceirização, de uma quarteirização totalmente vulnerável. Situação muito grave, porque eu percebia que as pessoas mais simples estavam apoiando a proposta. Contra si mesma. Né? Contra si mesma, porque o Brasil estava num momento de crise econômica, junto com a crise econômica, uma grave crise política, e isso era patrocinado por alguns setores para se agravar, porque quanto mais se agravasse, mais fácil era de passar medidas e propostas que beneficiariam um grupo restrito de pessoas no nosso país. Isso aconteceu no país. Desde então, a concentração de renda no Brasil já era gigantesca, ficou ainda mais. Muito mais. Os bilionários cresceram em número e em grana no seu próprio bolso, e as pessoas começaram a passar fome. A fome tinha sido erradicada. O Brasil tinha tido um selo da ONU de erradicação da fome em 2014. E isso voltou com força total depois disso. E não é só isso. Nós tivemos diminuição da transparência, nós tivemos a vulnerabilidade das pessoas sendo muito afetadas. Tem um estudo feito por uma universidade do Rio de Janeiro, junto com uma universidade de São Paulo, que mostrou que a PEC do teto de gastos, na sua execução, da maneira como foi colocada, tiraria a vida de mais de 20 mil crianças até 5 anos de idade. Por falta de investimento. Então a pessoa está me ouvindo aqui agora no podcast, nós estamos conversando em números, essas coisas políticas. Tem que materializar. A pessoa tem que entender. O que é isso que nós estamos falando, que nós votamos lá?
Significa assim, Quais são as que consequências do planejamento disso? do dinheiro que chega lá na unidade de saúde ou na comida que chega na casa daquela criança não vai acontecer. E aquela criança vai morrer. O número vai aumentar. E o que aconteceu? O número aumentou. A vulnerabilidade aumentou. A razão de ter a pessoa lá na fila do osso implorando, o aumento da exploração sexual das nossas meninas e crianças nas periferias, o aumento do tráfico de drogas, toda essa vulnerabilidade tem a ver com a economia e com as políticas públicas que são feitas. Porque quando você erra nessas decisões, você afeta quem mais precisa. O pequeno e médio empresário resolveu a vida dele, ele está com a vida resolvida, a situação melhorou para ele ao ponto dele poder gerar mais emprego, para ele também é ruim. Para o empresário sério, também é ruim. Porque quando você não tem um crescimento econômico, ou quando o crescimento econômico não desenvolve, ele concentra na mão de poucas pessoas, a roda da economia não gira e a vida das pessoas piora. Veja a diferença. Em poucos meses do atual governo, nós já temos um aumento na nota de crédito feito pelos investidores. Por quê? Porque o atual governo pensa o seguinte: dinheiro na mão de pobre é dinheiro que gira a economia. Não é dinheiro que vai gastar em Miami, não é dinheiro que vai comprar carro de luxo, é dinheiro que vai gastar no mercado, que vai gastar na loja, e o cara da loja vai ganhar mais, vai poder comprar um carrinho melhor, o cara da revenda que tem um carrinho melhor vai poder aumentar a sua revenda de carro. A roda da economia gira. E essa é uma visão de mundo que tem que ter responsabilidade fiscal. Nós não estamos falando em responsabilidade. Tem que ter controle de gastos, tem que ter. Controle da dívida Agora, pública. É preciso que o pobre esteja no orçamento, que o pequeno e médio empresário tenha crédito. Porque nessa confusão toda, e ainda a gente continua nessa briga dos juros, hoje é potencializado um capital especulativo, que é parte da economia que ganha dinheiro sem investir, que ganha dinheiro sem correr risco, que ganha dinheiro especulando com juros. Vendendo e comprando dinheiro, então, basicamente. Que não funciona, né? Não. Então, isso é uma situação muito, muito grave, muito ruim. Eu tenho muita convicção. Já teve situações que eu refleti, já teve votos que eu dei que eu tive dúvida depois, que eu fiquei pensando assim... quando eu perdi, eu falei, tomara que eu esteja errado, porque se eu estiver errado, a vida das pessoas não vai piorar, e era isso a minha motivação de enfrentar. Mas, assim, infelizmente, na grande maioria das ações, das propostas que nós acompanhamos, que nós votamos, infelizmente eu estava com razão, porque na grande maioria elas passaram, e isso nós estamos falando desde o que aconteceu em 2016, e até agora nós temos consequências de um país que sofre muito pelas desigualdades e pelo aumento dessas injustiças que essas leis fizeram. Tá, e você, na última eleição, você parte da base de apoio do governo, né, pelo PV, e você fez campanha aberta para o presidente Lula, presidente eleito Lula, e a nossa esperança, né, a esperança de quem votou no Lula é de que essas maldades feitas aí por Temer e Bolsonaro, na esteira de que, não sei se por boa fé ou mal intencionados mesmo, né, enfim, as consequências foram extremamente danosas. Você vê possibilidade, por exemplo, de revogação ou de, pelo menos, uma reforma dessas reformas? O teto de gasto já foi praticamente sepultado, né? Agora tem o novo arcabouço fiscal aí feito pelo Haddad, que deve ser aprovado aí nos próximos dias, inclusive, né? Definido como política de Estado. Mas o debate no Congresso é muito grande, principalmente em relação à reforma trabalhista, né? Porque os empresários grandes e muitos representantes do mercado financeiro também são eleitos, né? E defendem essas políticas de arroxo, né? Olha, primeiramente, eu não apoiei o Lula. Eu apoiei um projeto de país, que o Lula é o nosso representante, o nosso presidente, e que ele representou isso no momento que não dava para titubear. Ali era preciso novamente se posicionar. Novamente eu vi muitos oportunistas. Novamente eu vi muitas pessoas se lixando para o que estava acontecendo. E agora, depois do eleito, aparecem mais oportunistas ainda, né? Muitos. E esse projeto, Ismael, quando eu estou te contando que eu apoio o projeto, Perfeito. Não é o projeto que ganhou no Legislativo. É o inverso. E é muito difícil no nosso país uma situação onde o Congresso, que também
é eleito, que também deve satisfação ao seu eleitor, se elege numa plataforma diferente do que o Executivo, mas o Executivo precisa do aval do Congresso. Nesse momento é hora de ter responsabilidade, sentar à mesa e entender que acima do que eu quero ou do que o outro lado quer, nós precisamos encontrar uma convergência, porque a população escolheu colocar nós dois na mesma mesa, ou nós três, ou nós 500. Né? E nesse aspecto, é preciso que ambos tenham responsabilidade. E aí você tem que tirar de lado os radicais. Radicais são aqueles retardados. E quando eu digo retardados, é no sentido literal da palavra. Está atrasado. Que tem um retardo, não sabem sequer o que estão falando, e eles estão focados especificamente em falar para um núcleo que não chega a outra informação, um núcleo que vive em bolha e que preferem atacar, preferem o mal, preferem atrasar. Teve coisas do Bolsonaro que eu votei favorável e fui criticado. Eu não era contra o Bolsonaro, eu era contra o que o governo dele estava fazendo. Mas teve coisas que eram importantes que eu votei favorável, porque eu entendia que aquele momento exigia pelo bem do país. À época fui muito criticado também. Aí fui criticado pelo PT, pela esquerda. Teve um episódio bem engraçado que foi feita a discussão para o governo parcelar os precatórios. E eu participei de maneira muito ativa de um processo de negociação ao longo de semanas com os partidos da base, com lideranças, para que o governo Bolsonaro tinha apoio e voto, né? Tinha um Congresso alinhado, né? E nós queríamos fazer uma negociação para que aquela proposta, que tinha lógica quando o governo apresentou ela, para que ela pudesse atender outros requisitos. Por exemplo, tirar os idosos do parcelamento, tirar as pessoas com doenças graves, pagamento dos professores que tinham em atraso. Então, era uma negociação para a gente poder defender. Os precatórios, basicamente, é uma dívida que o governo tem, né, já ajuizada pela Justiça, o governo tem que pagar, e a PEC dos precatórios parcelava um pouco mais essa dívida para dar um pouco de refresco no orçamento. Era isso, basicamente. Quando nós estávamos saindo da pandemia, era uma situação ainda de pandemia, a determinação da Justiça em cima do orçamento foi 3 vezes maior do que tinha sido no ano anterior, então o impacto era muito grande em relação a isso. E nós fizemos uma negociação. E aí eu fui absurdo. No dia da votação, o PT decidiu ser totalmente contrário, e eu fui absurdamente atacado, porque votei favorável, tinha dado minha palavra, participei da negociação, eu honro minha palavra. E eu fui absurdamente atacado aí vamos dizer assim, pelo extremo do outro lado, do lado de cá. E passou na Câmara e foi para o Senado. Aí chegou no Senado, o PT inteiro do Senado votou a favor. Votou a favor. Mas daí pararam de atacar. Então, assim, deu um refresco. Eu dou esse exemplo, como eu dei no impeachment, outro tipo de ataque, para dizer que esses extremos, aqueles que se fecham dentro de um casulo, eles precisam entender que o Brasil é muito maior do que isso. E a gente não pode ficar refém disso. Eu, por exemplo, tenho diversos deputados de centro-direita que eu sento e converso, dialogo, sou convencido e os convenço. Porque abrimos o diálogo. Eles sabem que eu sou um político de centro-esquerda, tenho meus posicionamentos, isso tem a ver com a minha história de vida, o que eu defendo, a prioridade que eu dou para o social. Agora, o diálogo, o respeito é muito importante. E falando sobre uma coisa vinculada a essa coisa dos precatórios, foi muito falado na época, né, que quem votou a favor dos precatórios era todo um esquema lá do Lira para o orçamento secreto. E aqui em Ponta Grossa você destinou algumas verbas, eu até vou entrar ver aqui onde é que está. Tem destinação de verba de milhões em recursos que foram destinados para pavimentação em vários bairros da cidade, asfalto e ligação de bairro como Santo Antônio e Vila Gemberg, né? Vila Gemberg é legislar em casa própria, hein? Você mora lá, estou fazendo uma brincadeira com a Léo aqui. Mas tem essa asfalto e ligação Santo Antônio e Vila Gemberg e Vila Cristina, ligação entre a Vila Cristina e Jardim Maracanã, construção de novo CEMEI na Vila Gemberg, já está em fase avançada, e recursos para assistência social. Então, esses recursos fazem parte do que a gente chama chamado no Congresso de emendas impositivas, alguns deles, né? Mas daí, nesse meio de tanto dinheiro aí que você deu para Ponta Grossa, tem orçamento secreto também, não? Se fosse secreto, vocês não iam saber. O pessoal pergunta do orçamento secreto, falou, se tem secreto, eu não sei, porque o meu é divulgado. Vamos lá, porque é um assunto importante.
Essa foi mais uma narrativa de disputa política também. E quem quiser debater comigo pode ser o maior crítico, eu me sinto à vontade e é importante de discutir. Como que funciona o orçamento? Você tem siglas que denominam elas. Então você tem lá RP6, RP2, RP9. Essa era a RP9. O deputado tem um orçamento impositivo definido por regra constitucional, que é uma porcentagem do orçamento que cada deputado pode indicar para as cidades que ele representa, para hospitais, para obras. Metade desse dinheiro tem que ser em saúde, a outra metade é de opção do deputado. Ponto. Isso era 1,2% do orçamento, agora mudou um pouquinho. Tirando isso, você tem outras emendas que não são impositivas. A emenda RP9, que eles denominaram e chamaram de orçamento secreto, era uma emenda que sempre existiu, de relator, e que no governo Bolsonaro ela foi potencializada e muito. E ela começou a ser executada, mas ela não era uma emenda impositiva. Portanto, ela não tinha obrigatoriedade de ser executada. Você podia até fazer indicação, mas ela não tinha obrigação por lei de acontecer. Por que aconteceu esse RP9? Quando o Bolsonaro assumiu daquele jeito maluco dele lá, e ele disse que queria fechar o Congresso, que não fazia acordo. Que não ia aceitar ordens do Alexandre de Moraes. Não, e principalmente do Rodrigo Maia, sim, que era o presidente da Câmara. E eu não vou acertar com... Não vou conversar e eu não vou dar nada para ninguém. Os deputados... Quem que faz o orçamento? É o Congresso, é os senadores e os deputados. O Congresso Nacional pegou o dinheiro que estava nos ministérios para fazer obras e colocou na emenda de relator. Relator é um deputado uma vez por ano, ano é um deputado, ano é um senador, que monta o orçamento. E esse orçamento é votado por todos. Ele é sancionado pelo governo. Esse relator concentrou uma quantidade de emendas muito grande e deu muito poder para o Congresso Nacional. Não tem lógica dizer, por exemplo, que a minha indicação era um acordo, se eu assinei o pedido de impeachment, se eu era um ferrenho opositor das políticas públicas implementadas pelo Bolsonaro. O que eu quero que as pessoas entendam? Quando eu soube que o relator teria o poder de fazer a destinação das emendas e eles precisam do nosso voto para apoiar o orçamento, para discutir, era justo que eu... Não era nem justo, era minha obrigação como representante aqui do Paraná levar as demandas que eu acho que são justas. Muitas que eu levei não me atenderam, outras me atenderam. Quem me atendeu? O relator distribuía, quem tinha força para definir isso é o presidente Lira, o presidente do Senado, todos os líderes partidários, os integrantes da mesa, os presidentes de comissão e o relator. Eu solicitei ao relator, solicitei ao líder do meu partido à época, recursos, falei, numa divisão aqui mais ou menos por cima, nesse valor para ser igualitário, eu solicito recursos aqui. Como que faz? Tem que mandar um ofício. Eu mando ofício. Para onde? Que era um recurso aqui para comprar um aparelho de UTI para o hospital tal, que era um recurso para comprar um respirador para o Hospital Universitário de Ponta Grossa, porque está precisando, que era e eu solicitei. O problema do orçamento secreto eram os parlamentares que não se identificavam, então o relator encaminhava o pedido e o deputado não aparecia, porque ele queria fazer algo errado. Queria fazer, que está sendo investigado pela Polícia Federal, várias possibilidades de desvio de verba. Mas aí, é bem complexo o que eu estou dizendo aqui, explicando para as pessoas, mas aí você pode fazer não só nesse orçamento, como se quem quiser, quem for fazer. Agora, não é verdade que ele não é fiscalizado, não é verdade de que não tem projeto. Quando você abre um recurso, você destina ele ao Ministério, o Ministério abre uma proposta que o município cadastra, se for aprovado documentalmente, se aprovar a necessidade, se tiver as certidões, o recurso é encaminhado para o município, que aí vai fazer o processo licitatório e ser fiscalizado pelo Ministério Público, pela Câmara Municipal, pelo Tribunal de Contas e por todos os outros. Agora, não tem mais RP9, mas no governo Lula agora tem RP2. O que é RP2? O dinheiro no Ministério, que quem escolhe quem vai receber são os ministros. É o governo. E
e o governo está conversando com o Congresso. Qual que é a diferença para o orçamento do RP9? O RP9 estava na mão do relator e você tinha uma concentração de poder ali na Câmara. A RP2 está nas mãos do governo e o governo elabora projetos que antes também eram elaborados porque o relator não escolhia a área. Tinha que ter rúbrica financeira no Ministério, tinha que ter orçamento no Ministério. E para as pessoas entenderem, metade do que era orçamento chamado de secreto virou emenda impositiva. Na negociação para o Lula aprovar o valor dos recursos necessários... Não. Foi a aprovação antes dele assumir. Em dezembro, para aprovar a medida que deu... Para ele poder governar esse ano, para ter dinheiro esse ano. O recurso, metade das emendas se tornaram emendas impositivas, inclusive para os deputados da oposição. Todos os deputados, igualitariamente. Nós temos, Ismael, que investigar, que criticar, tem que acompanhar. Quando tiver suspeita, tem que ir a fundo, com direito, né, de ampla defesa, com direito da pessoa poder se explicar, de ser ouvida, né? Claro. E fortalecer os órgãos de investigação. Agora, eu queria dizer para você, eu soltei foguete com as emendas, com os recursos que eu consegui, porque eu fico feliz da vida. Esses dias eu atolei no barro ali, indo na obra da rua da vila aqui, passei vergonha de noite com os vizinhos saindo e eu atolado no barro lá, encalhado. Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de entregar um campo de futebol society, como eu entreguei agora no Recanto Verde. Eu tenho orgulho de vir em Ponta Grossa e estar reformando a unidade de saúde Abrão Federman. Eu tenho orgulho de ter conseguido no governo, mesmo eu sendo oposição, os respiradores que salvaram vida no meio da pandemia, que vieram aqui para a nossa UPA e que vieram aqui para o Hospital Universitário de Ponta Grossa, porque eu me sinto realizado, eu falo, nossa, vale a pena. Eu não tenho empresa, eu não tenho família de político, eu não faço negócio, eu não indico empresa para prefeito, para fazer coisa. Eu sou muito tranquilo. Por isso que eu até falei para você, pergunte. Destino o recurso e eu fico feliz. Claro. Porque esse recurso, se eu não conseguisse, ele poderia ir para outra área e com certeza iria para outro local. E é minha obrigação defender o nosso lugar. E a disputa entre recursos... Apesar de que você já está praticamente no Paraná todo, como a gente viu aqui, né? Está em 300 municípios aí. Imagino que todo lugar quer recurso para a sua cidade, né? E é uma dificuldade, porque você começa a contar na cidade, deu outro ver por causa dessas internet também. Aí, rapaz. Mas para mim você só conseguiu 100 mil, outros você deu 300. É uma confusão danada. Imagina. Não deve ser fácil. Mas, enfim, aqui em Ponta Grossa, você estava falando de sendo oposição ao governo Bolsonaro e tal, e conseguiu muitas coisas, né? Muitos recursos aí, entre o governo Dilma Temer e depois o governo Bolsonaro, e agora com o presidente Lula. Mas, e principalmente, por exemplo, você tem... Agora com o Lula tem que conseguir mais, né? Porque o pessoal viu, ele fica... O cara já é comunista, já é vermelho, já é chinês e não consegue verba, né? Eu era. Depois que o Lula ganhou, eu fiquei bonito, cheiroso, não sou mais. Agora todo mundo gosta. Agora a direita procura, os coronel procura, todo mundo procura. Que beleza. Ficou bom, fiquei bonito agora. Antes era feio. Antes era cubano, comunista, né? Terrível, agora não. Mas, enfim, como é que é essa negociação com os municípios? Porque tem município que o prefeito é bolsonarista, aqui, em Ponta Grossa, não sei se ainda é mais bolsonarista, acho que ela desistiu dessa ideia, a prefeita Elizabeth. Né? Mas, enfim, existem vários lugares onde você não é do mesmo partido do prefeito. Então, como é que é essa relação aí? E vamos falar um pouquinho de Ponta Grossa, mas também quero que você conte um pouco sobre isso. Não funciona nos municípios. Município, a sigla partidária não é um programa de partido. As pessoas querem saber de você entregar o que elas precisam. Se a rua não tem asfalto, ela quer asfalto. Ela tem razão. O posto não tem médico, ela quer médico. A escola não tem professor, ela quer professor. As pessoas cobram você por isso e eu acho que uma grandeza que o político tem que ter é a arte do diálogo. Quem gosta de falar para a torcida, de ser radicalzinho, perde oportunidade de crescer, até porque a gente aprende muito com o outro também. Eu acho que todos os aspectos políticos possuem virtudes e a gente aprende com isso. E eu tenho muita alegria de ter prefeitas e prefeitos alinhados ao nosso mandato de diferentes partidos políticos. Alguns, inclusive, pensam ideologicamente bem distante do que eu penso,
Mas quando se trata da necessidade do local, da lealdade, da seriedade, do caráter, a gente se aproxima muito. E eu fico muito feliz com isso. E fico feliz de ter se destacado nesses últimos anos com os recursos, com essas ações, porque o recurso depende de muita coisa. Depende de você ser reconhecido como uma pessoa leal. Fui elogiado por adversários políticos. O governador de São Paulo, na véspera da eleição, o atual governador Tarcísio, fez um elogio, dizendo que conheceu ele, sendo de direita, falou: eu conheci um deputado que é de esquerda, que é honesto, que é leal, que é trabalhador. Ouvir isso e saber fazer o diálogo é muito importante. Deixa a disputa para a eleição. Deixa lá na eleição, vai aflorar. Lá na eleição vai sair faísca. De vez em quando vai sair sangue também. Mas deixe para lá, porque a gente tem que resolver as coisas. Eu fui candidato a prefeito contra o Marcelo aqui. Eu perdi a eleição para ele. Você foi para o segundo turno, né? E foi uma eleição pesada, foi uma eleição agressiva no segundo turno. E quando eu me reelegi deputado, novamente, o primeiro prefeito que eu procurei foi ele. Eu nunca virei as costas para a cidade porque eu era adversário do prefeito. Não faço isso agora. Fui adversário da prefeita. Eu tenho responsabilidade. E nisso muitas pessoas não entendem, porque elas ficam te instigando para você ser do contra. Para você ser do contra, falar mal. Eu critico. Agora, quando tem que elogiar, eu elogio. Eu não estou pensando na eleição. Eu acho que é por isso que muitas pessoas mais sensatas acabam me ajudando, me apoiando. Acho que tem muitas pessoas que pensam assim e não se sentem representadas. E isso eu não deixo de ter lado. Eu não deixo de ter posição. Basta ver como eu voto. O jeito não é o que eu falo, é o que eu faço. O que eu estou fazendo como parlamentar? Eu acho que isso que precisa ser visto. Não, sem dúvida. E você tocou no assunto aí, né, das eleições e tal. E no Brasil é assim, né? Terminou uma eleição, já começa outra. Como é que você está se preparando aí para o ano que vem? Bom, nós temos o diálogo em diversos municípios, porque eu não cuido só de Ponta Grossa, e é natural que a gente acabe dialogando com os nossos parceiros. Há uma preocupação, tem que organizar, né, o partido, a gente faz parte de uma federação. Aqui em Ponta Grossa, eu me aproximei da prefeita depois que ela me chamou para uma conversa. Ela foi muito sincera em falar das dificuldades que a cidade estava passando, e inclusive as dificuldades políticas. E eu disse a ela: prefeita, eu sou o teu adversário, mas eu não sou teu inimigo. E eu não quero lhe derrubar porque não está na hora da luta, do ringue. Agora é hora de se unir em prol da cidade. Exatamente assim. Não tenho compromisso político eleitoral, mas eu tenho compromisso com a cidade. A senhora é prefeita e eu vou ajudar em tudo que eu puder. Estamos fazendo isso. O nosso mandato é o mandato que mais recursos trouxe para a cidade de Ponta Grossa, em diversas áreas, inclusive áreas sensíveis. Tem um monte de político aí que está falando mal da saúde, porque a saúde de fato está muito ruim, porque a prefeita cometeu equívocos, porque ela herdou coisa ruim do governo anterior, porque não teve planejamento, porque a unidade de saúde está sem médico, porque a UPA está lotada, porque há mau atendimento. Beleza, é verdade tudo isso, eu critico, está errado, tem que mudar. Eu fui na tribuna da Câmara dos Deputados e critiquei o secretário de Saúde, falei que era um absurdo o que ele estava fazendo, critiquei o diálogo. Quando eu termino de criticar, ou antes de eu criticar, do outro lado eu estou fazendo coisas para melhorar. Ou seja, uma emenda, alguma coisa nesse sentido. Recurso, custeio para a saúde, equipamento para os hospitais, equipamento para as unidades de saúde, ambulância, computador, os 30 novos médicos que nós estamos agora na iminência de ter em Ponta Grossa. Quando que chega, Leal? O pessoal está ansioso. Os médicos já se cadastraram no edital, agora está finalizando o prazo para os médicos questionarem o resultado do edital. Ponta Grossa, como já se esperava, teve ampla procura, já temos os médicos selecionados para virem para cá, e a expectativa agora é que já no comecinho de julho, segunda semana de julho, a gente já tenha a vinda desses médicos para a cidade de Ponta Grossa. São 30 para Ponta Grossa? 30 médicos que serão custeados pelo governo federal no programa Mais Médicos, que vão trabalhar na carga horária exigida 40 horas semanais, dos médicos, né, na unidade de saúde, lá no povo. Vai diminuir a fila da UPA. Não é porque vai melhorar o atendimento na UPA, porque essa terceirização é muito ruim, mas vai melhorar porque menos pessoas vão precisar ir para a UPA, porque lá no posto dela vai ter médico. E trabalhando a prevenção, né? Que o posto de saúde é isso, né? Trabalha muito na prevenção, a pessoa não
não deixa para ficar doente para procurar, né? Ficar muito mal para procurar, daí vai procurar a UPA, né? Que é o atendimento imediato. Tendo um atendimento de qualidade na vila, no postinho da vila, ele começou qualquer coisinha, ele já vai lá. Culturalmente, nós vamos ter que conversar com o povão, porque o povo nem gosta mais de ir no posto de saúde, na unidade. Porque ele acha que não vai resolver, porque ele está desacreditado. Eu né? uso postinho de saúde e eu preciso, às vezes, para a minha família, para você marcar uma consulta, é 1 mês e meio. Né? Não é aquela coisa, poxa, estou me sentindo um pouco mal, daqui 1 mês e meio vai ter a primeira consulta. Daí depois o especialista, quem sabe, daqui 1 ano. Então essas coisas têm que ser consertadas. Né, Léo? E com certeza o programa Mais Médico vai ajudar muito nisso. O programa Farmácia Popular, que agora volta com remédios gratuitos. Não é barato, tem remédios, os mais graves são gratuitos. Outros medicamentos para doenças graves, 90% de desconto, porque o governo está subsidiando. Então, são ações que trabalham a prevenção, o cuidado. E assim, de novo, as pessoas estão nos ouvindo aí, vamos materializar, né? Quando você passa na frente de um lugar e vê uma criança chorando, alguém com dor, um idoso sofrendo, né? Hoje, inclusive, está sendo gravado aqui, nós estamos no podcast, mas dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência contra o Idoso. Porque precisa ser lembrado, existe violência maior do que essa? Um idoso passar dificuldade, isso é uma forma de violência também. Então, são coisas que precisam ser melhoradas, dividir responsabilidade, né? O município não é o culpado de não ter vaga no hospital, é o governador, mas o município é o culpado da atenção básica não está funcionando, precisa funcionar. Então, são coisas que precisam acontecer. Bacana. Você falou dos idosos. Hoje você é presidente da comissão, né, em defesa do idoso na Câmara Federal. Mas você também é importante que você fale, a gente está gravando no dia 15, mas enfim, que hoje é esse dia específico, né, de combate à violência contra os idosos. Queria que você contasse um pouco da tua atuação nessa área, mas você também, já no governo anterior, você teve ali na linha de frente contra os negacionistas, né? Você era presidente da comissão de ciência e tecnologia, é isso? Isso. Como é que era lá? Bem, conte um pouquinho como é que era você defender a ciência no meio de um governo negacionista que dizia que não era nem era uma gripezinha, que não precisava de vacina e tudo mais. Como é que era esse embate? O melhor jeito de explicar, sabe aquele emoji do Zap que você faz assim? Nossa, que vergonha. Às vezes vergonha alheia. Inacreditável. Inacreditável você ver os vídeos que rodaram, as falas que aconteceram e o pânico que criaram em cima das pessoas num momento gravíssimo. O Brasil já foi referência mundial em vacinação e hoje nós estamos tendo retorno de doenças que tinham sido erradicadas por causa da falta de vacinação das pessoas. O que aconteceu era tentar desviar o debate no momento grave da pandemia, que ela era até uma oportunidade para o Bolsonaro mostrar que ele não era insensível, que ele era responsável. Ele desperdiçou fatalmente. Fez o contrário disso, né? Ele desautorizou o ministro da Saúde a comprar vacina. Nós tivemos 3 trocas de ministros no meio da pandemia porque não queriam obedecer o presidente, porque queriam obedecer à ciência, né? E a ciência, isso não é uma disputa ideológica. Isso que eu não consigo entender. Porque o campo ideológico é você dizer assim, um diz assim, eu gosto mais do amarelo, mas eu gosto mais do verde. O campo ideológico é você ter uma opinião de que rumo, do que é melhor. Mas a ciência, esse debate, ele não está no campo ideológico literário. Você não tem literatura. Se errar aí, você vai não ser fatal, tem né? literatura. Como foi, né? Quase 700 mil mortes. Você não tem na literatura algo que te fundamente para a direita. O mundo. Foi o Trump que colocou grana para a gente ter a vacina que foi produzida nos Estados Unidos, para a ciência. O Trump, a referência deles do ponto de vista ideológico de direita, né? Líderes mundiais de direita e de esquerda sendo os primeiros a irem se vacinar. Por que um líder faz isso? O líder faz isso para ele mostrar incentivar. Que isso é importante. Quando você está com o teu filho em casa lá, você pede para ele comer, ele não quer, você come, veja, filho, é bom. Você quer dar um exemplo para ele. E aqui foi o inverso. Um dia eu estava no Rio de Janeiro para uma agenda e tinha um núcleo duro de bolsonarista gritando ali, né? E
foi bem na época que um dos filhos do Bolsonaro e a Michelle, a esposa do Bolsonaro, a primeira-dama, se vacinaram. E esse núcleo estava gritando que eles eram infiltrados contra o Bolsonaro. A mulher dele, o filho. Então, É insano. É assustador, né? É claro que isso, com pessoas ouvindo tanta bobagem, tantas edições de vídeo, tanta mentira, isso criou um medo nas pessoas, o pânico, né? Porque foi disseminado, tinha um patrocínio, uma lógica por trás disso e tinha um interesse político por trás disso. E esse interesse político era tirar o foco do que precisava ser debatido e discutido e focar naquilo que era mais emergencial, que todo mundo estava se preocupando em relação à pandemia, né? E outros eu não sei explicar. Talvez a ciência explique, a ciência já explica, né? Aí você tem que entrar no mundo da psicologia, tem que ir lá... Temos aqui em Ponta Grossa a filha do Celso Lacerda, né, Marina. Ela é concursada da Câmara Municipal, ela é assessora legislativa, mas federal. E ela escreveu um livro. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheço, assim, que escreveu um livro sobre basicamente as origens do bolsonarismo, quando ainda não estava toda essa loucura ainda. E quando eu falo do bolsonarismo, eu não estou falando do eleitor do Bolsonaro, quem é crítico do Lula. Para deixar claro aqui, até porque a grande maioria das pessoas são sérias e não são doidas. E doido tem na esquerda, tem na direita. Mas nesse caso, que eu presidi a comissão, o nosso temor, o nosso medo, quando a gente fala uma espécie de seita. Uma coisa assim de... aquele do filho que bateu na mãe, do marido que bateu na esposa, da mulher que largou o marido para vangloriar o ET, essas coisas. Da pessoa que separou para poder ficar na chuva ali. Assim, aquela coisa radical. O radicalismo não é bom em lugar nenhum. Não é bom em lugar nenhum. Você precisa dialogar. E a ciência pagou um preço muito caro por isso. A população, o Brasil, pagou um preço muito caro. E lá na Comissão de Ciência e Tecnologia nós enfrentamos isso. Nós enfrentamos defendendo a devolução dos recursos para a ciência, o aporte de recursos para comprar vacina. Nós lá fizemos todos os movimentos necessários para defender as universidades, para defender os institutos de pesquisa, para defender as instituições que estavam à frente de momentos importantes, porque era tirando máscara de criança, era falando que máscara matava, era falando que vacina virava jacaré, era falando que vacina pegava AIDS, era falando tanta besteira que nós tínhamos que sucessivamente fazer esse enfrentamento político. Besteira e até crimes contra a saúde pública, né? Essa muito questão graves. da AIDS é um crime contra a saúde pública cometido pelo próprio presidente em live, ao vivo, né, nas suas lives. É uma situação muito grave. O vírus não dá para você ver nem sentir ele. Agora, imagine uma pessoa numa câmara de gás, com uma máscara protetiva, e chega alguém e tira no meio da câmara de gás. Se alguém faz isso com o teu filho, ele está numa câmara de gás com uma máscara que o protege e alguém tira. É que o vírus não dá para sentir ele, nem cheirar ele, né? Você não vê e não sente ele. Mas ele tirou de uma criança, no meio de uma multidão, uma máscara. Isso não é pouca coisa. E o simbolismo que isso tem. Porque não era de uma criança. Era o presidente da República tirando de milhões de pessoas. Né? Fazer isso publicamente com uma criança, né, sinaliza que não é necessário. Eu não me importa, né? Se o cientista que descobriu é de direita ou de esquerda. Eu vou, se ele é cientista e ele tem base, eu vou segui-lo. Tanto é que as vacinas funcionaram, né, Léo? Hoje a gente não precisa mais andar de máscara por aí, né? Por quê? Porque a ciência estava correta, né? Estava correta. Nos seus diagnósticos. E todas aquelas invenções e mentiras não foram provadas. A gente sabia que não seriam. Né? Perfeito. Você estava falando sobre ciência e tecnologia, né? E você também destinou alguns recursos aqui. Isso é um assunto importante, porque o Péricles, de Olha Bem Mello, ele é um dos primeiros apoiadores do canal, do Afim de Papo. E ele está desenvolvendo esse projeto junto com a EPG, né? É uma ideia dele, mas você destinou recursos para o EPG, não é para o Péricles, você não deu dinheiro para o Péricles, é bom que você fale isso, né? Um projeto que o Péricles teve a ideia, a EPG, através do reitor Miguel Sanches Neto, abarcou esse projeto, né? Aceitou e está desenvolvendo, e tem recursos aí do Alel. São 100 mil destinados para investimentos e 250 mil reais para custeio. Conservação da natureza, turismo e desenvolvimento sustentável
no Parque Nacional dos Campos Gerais. Bem, essa verba, né, ela é praticamente para trabalho de pesquisa, divulgação científica e compreender a nossa realidade aqui. Enfim, dinheiro para esse pessoal que faz baderna nas universidades, né, Léo? Se não tivesse pesquisa, você não tinha microfone para você estar falando aí. As pessoas falam que criticam tanto e não sabem que a nossa própria existência ainda acontece porque tem pesquisa, né? A evolução do ser humano hoje acontece porque nós temos tecnologia, porque nós temos pesquisa. Se hoje tem um acelerador linear capaz de ajudar a curar o câncer, é porque teve pesquisa e porque tem universidade. Se hoje nós temos remédio, se hoje nós temos vacina, se hoje nós temos qualquer coisa que é produzida, é porque tem pesquisa, e porque tem ciência, e porque tem gente inteligente também, né? Eu tenho muito orgulho do trabalho da nossa universidade, que é uma referência, e Ponta Grossa tem que ter muito orgulho do Parque Nacional dos Campos Gerais, que é uma riqueza ainda pouco explorada por todos nós, do ponto de vista turístico, do ponto de vista de desenvolvimento regional que nós podemos ter, porque isso também é geração de emprego, isso também é grana, isso também é melhora na qualidade de vida das pessoas. E Ponta Grossa vive um momento ímpar. Nunca mais ela vai comemorar 200 anos, é só agora. E nós temos uma potencialidade, uma maneira de potencializar muitas das coisas ali através da pesquisa. Tem um trabalho de diversos professores e diversos cursos da universidade nesse sentido. A produção acadêmica é de fundamental importância para isso. Eu tenho muito orgulho de ter sido convidado a participar desse projeto, que tem a doação e a participação de muitas outras pessoas de maneira voluntária. Em diversas áreas do conhecimento, nós temos professores voluntariamente ajudando, trabalhando, produzindo artigos. E, nesse caso específico do Parque Nacional dos Campos Gerais, é um trabalho coordenado pelo professor Hugo, que é um trabalho de campo com pesquisadores, com alunos, um trabalho de diálogo com os produtores locais para desmistificar aquela ideia de que o parque só existe para atrapalhar aquelas pessoas, de que aquelas pessoas vão perder o que elas têm, etc. Pelo contrário, esse trabalho visa potencializar o que é de direito dessas pessoas, do lugar onde elas estão, e muitas outras coisas que podem acontecer. São dois projetos diferentes. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso de estar participando e de defender a ciência, defender a pesquisa. Bacana. Bem, Eliel, eu queria... Uma das coisas que você já falou no meio da tua entrevista é sobre o recurso que foi lá para o UEPG para fazer a maternidade. A maternidade hoje está funcionando, né? Está funcionando bem. Você é considerado o maior recurso de uma emenda individual aqui para a cidade de Ponta Grossa. E tem essa questão que você salientou dos mais médicos, né, que estão vindo para Ponta Grossa, 30 novos médicos aí através desse programa, a questão da farmácia popular. Dá para dizer que a saúde é a tua maior preocupação hoje aqui em Ponta Grossa? É a maior porque aqui eu sou mais cobrado. Não tem um dia que eu não tenho uma pessoa falando comigo no WhatsApp, me procurando, batendo no portão da minha casa, reclamando. Mãe reclamando que o filho não consegue transferência, pessoas reclamando que está demorando o atendimento, que está faltando as coisas. E é uma situação que nos preocupa e que a gente precisa tomar atitudes. E eu tenho feito isso desde o começo, né? As emendas nossas, obrigatoriamente, metade delas já tem que ser em saúde. Mas nós temos um percentual de investimento que ultrapassa o valor mínimo exigido lá da quantidade de recursos. E também o concentro de mandar recursos para Ponta Grossa. O cidadão que está ouvindo aí, você sabia que você pode ir na prefeitura, protocolar um requerimento lá e perguntar, eu quero saber quem, quanto e por que mandaram recurso os nossos deputados, estaduais e federais, para olhar lá o que cada um tem feito. Porque tem muita gente que fica aqui só na mídia, só na propaganda, bem bonita a propaganda, às vezes pega uma carona legal num monte de coisa, e você também mas não não tem faz. E você também não tem uma rádio, né, para ficar todo dia contando o que você fez, né, Leão? Não tenho. Agora tem o teu podcast aí, eu vou vir mais vezes aqui. Vamos fazer aqui tipo um rolê semanal aqui com o Léo. Toda semana a gente vem conversar com ele. Léo, quero agradecer muito a tua participação. E deixa eu falar mais. Vamos falar mais, vamos falar mais. Essa obra já está funcionando, era para ser a maternidade, e de maneira muito correta a gestão do professor Miguel Sanches Neto, com a equipe do hospital, transferiu a maternidade para o Hospital da Criança. Porque nós estávamos no meio da pandemia
no momento mais grave, que não tinha vaga de UTI em lugar nenhum. E ele agilizou dentro dos trâmites legais e nós abrimos 20 novos leitos de Covid lá no prédio que nós construímos. Porque além dos porque tem os Foi leitos... providencial, né? Porque era antes da pandemia que você tinha destinado os recursos. E não era para isso. E aí nós inauguramos, para ter uma ideia, o Jair, que trabalha comigo, eu estava inaugurando a obra e ele estava lá dentro internado com a mãe dele. A mãe dele na UTI. E ele estava internado lá dentro. E nós entregando, a mãe dele, inclusive, estou contando porque ele está aqui com a gente, Sim. A mãe dele ficou nessa ala, lá no novo prédio. Agora tem uma proposta aí, vai voltar o prédio a ser a maternidade. Está sendo rediscutido isso com a reitoria, mas ela funcionou agora como uma ampliação do hospital universitário. É um prédio que ficou muito bonito e que eu tenho muito orgulho de ter participado desse movimento, de ter destinado esse recurso. À época, eu tinha cerca mais ou menos de 8 milhões de reais, 9 milhões de reais para destinar em recursos da saúde, para 150 municípios. Que você atuava na que época, não é hoje. quase nada, se você dividir. Dá muito pouco para fazer alguma coisa. E muita articulação, muito trabalho, assim, muita força de vontade mesmo, muito telefone meio não atendido de prefeito dos lados cobrando. Nós destinamos esse recurso, até porque não é só para Ponta Grossa. Ele atende aos Campos regional, Gerais. Né? Então, é a maior obra que foi feita ali de extensão, de aumento do atendimento do hospital. Mas agora nós vamos ter uma nova obra, que é a nova UPA de Uvaranas. É um compromisso que eu queria ajudar a se realizar. Eu assumi esse compromisso quando eu fui candidato a prefeito. Não depende de mim, depende da prefeitura. No bom diálogo com a prefeita, dividindo responsabilidades, nós fizemos uma parceria, eu destinei o recurso via governo do estado, eu mandei o recurso da minha emenda para o governo do estado, que tem um programa, Secretaria de Saúde. E a secretaria dobrou o recurso que eu mandei para poder construir a UPA. E nós vamos ter uma UPA em Uvaranas que vai ser importante para toda a cidade, porque Uvaranas é o maior bairro da cidade. Apesar de ter hospital universitário, ele não é porta aberta. Hoje as pessoas têm que se deslocar até a UPA Santana ou até a UPA Santa Paula. E a diminuição da quantidade de pessoas para serem atendidas na UPA Santana e na UPA Santa Paula vai ajudar não só a região central e o Santa Paula. Descentraliza o vai ajudar também, oficinas, né? Vai ajudar o Parque Nossa Senhora das Graças, vai ajudar aqui a Nova Rússia, vai ajudar todos os lugares, porque vai ser um ponto a mais de atendimento. A prefeitura comprou o terreno, o projeto da prefeitura, a prefeita aceitou fazer, foi uma construção em parceria para que isso pudesse acontecer. Eu espero que agora a prefeitura seja ágil, que ela consiga a obra rapidamente, para a gente poder entregar. E eu tenho muito orgulho de participar desse movimento, dessa ação para a nossa cidade. Bacana. Que bom, né, que a gente tem essa representação aí. E como o Léo acabou de falar, né? Ele foi lá, bateu na porta do Ratinho Júnior, que não é do mesmo partido dele. Eu não tenho cargo, não tenho acordo, eu também não tenho... O pessoal pergunta assim, é aí que eu falo. Eu não tenho, eu não participei, mas ele é o governador. Ele é. Tenho que conversar com ele. Eu critico, eu acho errado o que está sendo feito com o funcionalismo público, Sim. A maneira do diálogo, o desrespeito, os recursos que foram retirados do funcionalismo desde a época do governo anterior, o que foi feito com a Previdência, já está num momento grave. Agora, vou criticar, vou cobrar, não posso votar, não é minha função. Agora, as coisas boas, importantes, as boas parcerias, o que ele propôs em parceria com a bancada é algo positivo, porque é mais dinheiro para os municípios. Sim. É um avanço do governo, o diálogo ali também é positivo. E isso precisa ser dito. Eu estou dizendo em relação à construção política, com todas as frentes políticas. Né? Isso que eu ia dizer, né? O Ratinho Júnior não é do partido, a prefeita Elizabeth é uma adversária política local, inclusive, né? Mas tem que ter diálogo para as coisas avançarem minimamente, né? Porque a população precisa. Ariel, obrigado mais uma vez por ter vindo, por ter participado do nosso canal. E fica aí para você, dá um tchau para a galera e dizer mais alguma coisa. Pedágio, você não perguntou dos atos golpistas que estão acontecendo lá da CPI. Tem um monte de confusão, mas...
Brincadeira, eu quero te agradecer a oportunidade, Ismael. Dizer que para mim é uma alegria estar aqui. Eu sou desse lugar, eu estou aqui. As pessoas me encontram, como eu não tenho rádio e televisão, elas dizem, como é que tá Brasília? Eu falo, tá bem, mas... E que bom que você voltou. Não voltei, eu moro aqui, eu estou aqui toda semana. Eu vou terça e volto quinta. Às vezes vou segunda e volto quinta. Às vezes vou segunda e volto quinta-noite. Mas eu volto toda semana. Meus filhos estudam aqui, minha esposa mora aqui e eu moro onde minha esposa mora. Tem gente que mora onde a esposa não mora, né? Um mora no Paraná, outro em São Paulo, tal, confusão. Mas eu moro onde a esposa mora. E eu moro em Ponta Grossa. E para mim é uma alegria, uma honra, uma satisfação. Tá, você falou do pedágio, a gente vai fazer um programa especial do pedágio aqui, porque ainda está rolando essa discussão, né? Não foi ainda batido o martelo, aí tem coisas para rolar. Tem uma promessa do Lula de 5 aí na campanha eleitoral, que não sei se vai conseguir cumprir, mas e tem também, e você, eu tenho certeza absoluta disso, você tem acompanhado aí junto com o Arilson e com outros parlamentares o desenrolar de toda essa história do pedágio, que é crucial para a economia paranaense, né? Não é uma coisa só de Ponta Grossa, do Paraná todo. E a gente vai fazer um especial que a gente vai te chamar aqui para a gente agradeço a oportunidade. É importante que todos acompanhem. Acompanhem também as nossas redes sociais lá no Aliel Machado. A gente vai colocar todas as redes do Aliel aqui na descrição do vídeo, né? Uhum. E também nossas redes aí. E se você, como eu falei no início, né? Se você quiser colaborar com a gente, tem todos ali, tem a chave Pix, tem os links para o Instagram, para o Facebook e também uma novidade, a gente está no Spotify agora também. Tá um chique já. Né? O Spotify abriu, inclusive, um espaço lá para ter as imagens, não só o áudio, né? Então a gente está no Spotify junto lá também. Valeu, obrigado, então Ismael. Eu que agradeço. Eu agradeço a você também aí que esteve com a gente nessa 1 hora e pouquinho aí, ouvindo o Aliel Machado dessa vez. E na semana que vem, se você tiver a fim de papo, a gente está junto aí. Até lá.